Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com a arquiteta e artista têxtil Mirna Linhares. Mirna saiu do Ceará para fazer arquitetura na Paraíba e descobriu, durante a pandemia, uma arte fantástica que ela está dando o que falar. Mirna, inclusive, está expondo agora num dos ambientes da Casa Cor Rio Grande do Norte. E é com ela que a gente vai bater um papo aqui de Mossoró, direto com João Pessoa. Oi, Mirna, muito obrigado por estar recebendo a gente, por dispor o teu tempo, né, para a gente bater um papo. Em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns, assim, achei teu trabalho fantástico, lindíssimo, fiquei impressionado quando eu vi, caraca, essa menina é demais. E aí eu publiquei nos stories, né, e quando eu vi que você respondeu, eu digo, não, eu só queria uma pontinha para poder conversar com ela. Então, estamos te convidando hoje, e eu queria que tu começasse contando para a gente como é que surgiu isso, como é que foi essa coisa, né? Porque a arte têxtil veio depois da arquitetura, né? Conta como é que foi esse processo, Ceará, João Pessoa e tal. Fala um pouco de você para nós. Oi, Tuca, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, começou na pandemia, né? Bem no início da pandemia, que todo mundo ficou trancado em casa. Eu sou uma pessoa muito inquieta, sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu já tinha vários contatos em relação à arte manual, a artesão, etc., porque minha avó faz bordado desde a infância, minha mãe sabe costurar também, e sempre costura para a gente, para o familiar, etc., e aí eu sempre tive esse contato com a arte têxtil, a artesania têxtil é muito presente na minha vida, né? E aí, na pandemia, em uma conversa com minha avó, pelo telefone, eu estava morando em São Paulo na época, aí ela sugeriu assim, por que você não volta a fazer bordado? Eu lembro que quando você estava nas férias, você sempre fazia comigo e tal. Aí eu, boa ideia, fui comprar, pedir pelo telefone o material de bordado, que eu não tinha nada lá em São Paulo. Aí chegou por telefone, assim, comprei numa loja da cidade, e aí comecei a bordar coisa assim, primeiro eu bordei alguns desenhos que já existiam, né, de alguns artistas mais famosos, assim, e aí depois eu disse, não, vou fazer uma coisa mais livre, mais minha, né, que demonstre mais minha personalidade, sempre gostei de desenhar também, né, tudo relacionado, assim, com a arquitetura e com a arte. E assim fui, comecei a bordar. E aí, bordado livre, né, que chama, que é o bordado com agulha e fio de meada simples. E aí, vendo inspirações na internet, no Pinterest da vida, eu descobri essa técnica que eu nunca tinha visto ninguém fazendo na minha vida. E aí eu fiquei muito curiosa. Aí, primeiro pesquisei tudo em inglês, a técnica se chamava punch needle, e aí comecei a pesquisar muito sobre a técnica em português, né? Encontrei, tipo, zero conteúdo em português, praticamente, pouquíssimas coisas, e fui desenrolando o material, comprei material pela internet para começar a abordar, fui vendo todas os passo a passo, né, no YouTube, no Pinterest, no Instagram, aí comecei a seguir várias pessoas, fui juntando, fazendo um grande patchwork Pegando os de tutoriais e informação. tal, né? Isso, e aí comecei a fazer, e eu gostei dessa técnica, porque os desenhos que eu criava e que eu queria expressar por meio do bordado, eles geralmente eram mais coloridos e mais preenchidos. E eu não sei se vocês sabem, né, mas o bordado livre, ele é uma coisa mais delicada, né, mais traços finos, traços bem delicados mesmo, assim, você não consegue, você até consegue, mas aí você passa
horas e horas preenchendo uma forma, por exemplo. E os desenhos que eu fazia, geralmente eram formas grandes, eram formas todas preenchidas. E foi por isso que eu fui migrando até chegar no ponto russo. E aí, pronto, desde então, eu me encontrei na técnica, aí comecei a comprar várias agulhas, porque é uma técnica que tem materiais muito específicos, e os materiais geralmente não vendem aqui no Brasil, porque não é muito conhecida. Aí eu fui comprando várias agulhas, várias lãs, vários fios, e fui descobrindo por mim mesma, né? Porque, assim, geralmente quando você via os vídeos dos gringos, você não encontra o mesmo material aqui no Brasil, você não encontra o mesmo tecido que eles usam, você não encontra a mesma lã, você não encontra assim as mesmas espessuras. Então é meio que você vai no escuro, na intuição mesmo. E foi o que eu fiz, né? Eu fui caminhando na intuição e testando. Eu sempre fazia à noite, né? Porque passava o dia trabalhando, estudando. Aí fui à noite, aí passava, quando eu vi já estava passando o final de semana todo fazendo isso, e hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui conversando com você. Legal. E assim, me diz uma coisa, como é que surgiu? Porque eu descobri você, né, num ambiente lá no Casa Cor Rio Grande do Norte, né, Café São Brás, né? E eu vi que eu fiquei, disse, caramba, que massa. Como é que foi essa ida, né, do teu trabalho chegar na Casa Cor? Bom, aí até essa parte de chegar na Casa Cor, né? Ah, Como tem você toda uma falou, trajetória, né? Então, tem vamos. toda uma outra Fica à trajetória. vontade, conta essa. Eu quero saber, eu quero saber. Eu adoro história. Pronto. Aí eu meio que comecei a fazer os bordados para casa. E aí até então eu achava que era bordado. E depois, com toda a pesquisa em geral, eu fui descobrindo que, na verdade, essa técnica que chama bordado em ponto russo no Brasil, ela é uma técnica que mais se aproxima de tapeçaria manual. Então, é uma técnica que mais se aproxima com o resultado do tear, com o resultado da tapeçaria em tela de talagarça, que são técnicas ancestrais também, bem utilizadas, principalmente nas regiões andinas, aqui na América Latina. Mas, enfim, o tear é super conhecido, né? Assim, você vê tapetes, mantas, várias coisas que são produzidas por meio do tear. E aí, o ponto russo é mais ou menos digamos que similar no resultado, mas não no modo de fazer. O modo de fazer é completamente diferente. E até porque o TA, o artesão que constrói a fibra, a tela e vai tecendo, né? Já no ponto russo, já é o contrário, porque eu tenho que ter uma base, ou seja, eu tenho que ter um tecido para eu conseguir desenhar em cima. Então, são técnicas que se diferenciam por completo no modo de fazer, mas o resultado eles podem se aproximar, principalmente quando você pensa em tapeçaria de parede. Se você notar o resultado das duas técnicas, você consegue ver similaridades nos pontos. E aí eu descobri isso, né, que era mais próximo à tapeçaria, e aí eu mergulhei num segundo mundo, né, um mundo paralelo, que era o mundo da tapeçaria, e aos poucos eu sempre postava no Instagram o processo, eu fazendo, mas assim, para os amigos e pessoas próximas. E aí eu vi que muitas pessoas começaram a me seguir por ver essa questão do processo, né, por gostar do processo. Aí eu comecei, me despertou um pouco a começar a postar no próprio Instagram, né, em si, não só no story, que acaba rápido e tal. E aí eu como pesquisadora e quase professora de arquitetura, eu tive a brilhante ideia, não tão brilhante assim, mas assim, eu pensei, nossa, não tem quase nenhum conteúdo em português em relação a essa técnica. Eu vou abrir um canal no YouTube e vou ensinar. Só que aí o canal está aberto, né? Tem 5 vídeos. Eu fui muito sucinta, eu consegui passar tudo que eu sabia em 5 vídeos, mas não consegui dar continuidade ao canal, né? Mas, de qualquer forma, o canal me trouxe uma visibilidade muito grande,
que eu realmente não imaginei. Eu fiz uma coisa meio que na inocência, assim, vou passar meus conhecimentos para o próximo, porque Para eu gosto difundir a técnica, né? Para ter mais disso. um conteúdo para as pessoas Mas, até acessarem, ver em português, para ajudar todo mundo de uma certa forma, sim, né? sim, fiz totalmente com a intenção de ser útil ao próximo, né? De passar meus conhecimentos para os próximos. E aí eu nem consegui mais manter o canal, porque não é digamos que não é uma profissão, né? Eu estar sempre lá atualizando, mas muita É. gente Manter canal no YouTube não é uma coisa é muito fácil. Eu posso difícil. dizer isso eu posso dizer isso para você com toda certeza. Experiência Você deve própria. saber, você com certeza passa isso, né, diariamente. E aí, mas ainda assim, o alcance que o YouTube tem, ele é muito grande, assim. Eu realmente não imaginava que chegasse a esse ponto. E aí muitas pessoas que me seguiam no YouTube começaram a me seguir no Instagram e acabou que meu Instagram pessoal virou uma coisa totalmente voltada para o lado da arte têxtil, né? E as pessoas pedindo dicas, pedindo ajuda, pessoas chegavam para mim, pediam ajuda, eu mandava um vídeo, assim, uma coisa bem despretensiosa, para falar a verdade, mas que começou a ficar maior, principalmente quando eu comecei a fazer essas postagens das tapeçarias que eu estava produzindo. E aí foi quando Leopoldo chegou para mim e me fez a proposta de expor uma das tapeçarias na Casa Cor, Rio Grande do Norte. E aí ele me mostrou toda a proposta da Casa Cor, né? Toda a proposta do ambiente dele, do Café São Brás, toda a proposta que ele tinha de recuperar as raízes do café da tarde, de ser um espaço com cara com esse toque artesanal, com esse toque de casa de vó, eu acho que ele até mencionou isso quando a gente conversou. E aí eu pensei em fazer as tapeçarias, né, que no caso é uma tapeçaria de parede e um tapete do chão, né, especificamente para a casa cor. E aí primeiro geralmente meu processo primeiro eu desenho digitalmente no tablet ou na mão, depende do processo, depende do dia, da inspiração e da intuição. E depois eu mostrei para ele, né, como era que ficava, como era que ficaria, né? Tentei fazer uma paleta de cor possível para a vida têxtil, porque a gente também tem esse problema, que a gente tem uma restrição muito grande de cores com certos fios. E aí a gente foi se encaixando, conversando diariamente para ele ver, fui mostrando o processo, e acabou que a peça está lá, as peças estão lá, e é isso. Super bonitas. Eu só... Eita, deixa eu abrir aqui. Mirna, eu queria... Para o pessoal que está vendo a gente. Gente, Mirna está falando do ambiente Café São Brás, na Casa Cor Rio Grande do Norte, que é do arquiteto Leopoldo Rosado Maia, né? Que foi um ambiente super bonito, que a gente vai estar visitando, acho que daqui a 10, 15 dias a gente está na Casa Cor Rio Grande do Norte, vai mostrar isso de perto, em loco, para vocês. Que Leopoldo tem uns trabalhos super bonitos, a gente acompanhou ele aqui, teve uma mostra da Decor Studio Home em Mossoró, e ele fez um ambiente muito legal do amigo nosso, Kleber, que é um cervejeiro, tem até uma empresa, uma fábrica de cerveja artesanal. Ele fez um ambiente lindíssimo, a gente gravou uma matéria lá com ele. Mina, então, o massa, essa coisa, você falou uma coisa assim que me sensibilizou muito, tipo, que é essa coisa do ajudar o próximo, né? Que eu acho que esse é o intuito básico da... Eu acho que esse é o propósito, eu acho que é essa a nossa função no mundo, eu acho que a gente tem essa função como ser humano, de ajudar os outros, né? A gente tem até uns trabalhos aqui, a gente tem um grupo, Vamos Nos Ajudar nas Ruas, que distribui alimentação para pessoas em situação de rua. A gente tem esse grupo, um grupo novo que está surgindo, e eu acho essas coisas muito legais. E como é que você, quando você começou e tal, e como é que vem os insights, assim, tipo, você é daquelas que de repente está dormindo, tem uma ideia e escreve, ou fica imaginando, aí no outro dia ou começa a desenhar uma coisa, porque você falou no início, de repente você começa a desenhar uma coisa, mas aí quando você vai construir ela, né, na prática, aparece uma outra nuance. Como é que é esse processo criativo todo? Essas inspirações?
Sim, olha, o processo criativo ele é realmente bem intuitivo. Às vezes eu faço, porque no geral a arte que eu faço ela é abstrata, né? Abstrata contemporânea, que a gente chama. E aí eu me utilizo muito de cores pastéis, mas eu gosto de colocar uns toques de cores vibrantes no meio, assim. E aí, às vezes eu começo pela paleta, porque eu me encanto por cores em geral, e aí vou criando as formas e pensando junto, tipo, em conjunto, a forma e a cor. Principalmente quando eu estou fazendo isso digitalmente no tablet, que fica mais fácil. Quando é no papel, eu não consigo expressar me expressar por cores, e aí vai mais para o lado das formas. Mas, assim, quanto à inspiração, vai muito dessas artes abstratas que a gente vê hoje, está muito, digamos, em alta em relação à decoração em si, porque inicialmente, quando eu comecei mesmo, eu queria fazer coisas para minha casa. Era uma coisa bem pessoal. Então, era uma arte que eu queria na minha casa. Eram coisas que eu queria colocar na minha casa. Eram cores que combinavam com a paleta da minha casa. Então, não tinha nada muito grande e muito super inspirador. E depois eu fui caminhando por várias paletas, vários artistas. Por exemplo, hoje no Brasil tem um artista têxtil nessa linhagem de tapeçaria também que se chama Alex Roca. Ele tem várias peças incríveis, ele usa uma paleta bem vibrante, inclusive foi ele que me influenciou a usar cores mais vibrantes, porque antes eu ia para cores mais pastéis, mais amenas, assim, e aí eu comecei a usar esse toque de cores mais vibrantes, fazendo uma mistura, né? E aí, quanto às formas, eu gosto muito, muito, muito do trabalho de outra artista contemporânea que mora em Nova York, se chama Carolina Kaufman, que ela usa muito esse universo do lúdico, ela usa bem um universo infantil, assim. E aí eu tento sempre pegar um universo mais lúdico, por ser uma coisa mais colorida, com cores, com várias cores, e trazer um pouco para a questão da decoração, né? Porque aí o lado de arquiteta sempre tenta colocar um pezinho no chão, às vezes eu quero fazer uma coisa bem colorida, aí eu penso, não, isso aqui em um ambiente não vai ficar legal. Ou então eu penso, se isso aqui for numa parede branca, talvez fique legal, mas se tiver qualquer outro elemento dentro da casa, já vai ficar demais. E aí eu fico tentando balancear, né, a questão da inspiração artística do desenho em si, né, do desenho das cores, das formas muito grandes e muito coloridas, com a questão do ambiente, que é sempre uma veia que não dá para fugir, né? A pessoa passa 6 anos, como eu passei, na arquitetura, e você não tem como fazer, mesmo sendo outra coisa, outra arte, mas não tem como você fugir desse mundo. E aí eu vou nesse balanceado, e aí quando eu tô criando também com a tapeçaria, eu tô aqui no digital, eu tenho a proposta do desenho já desenhada, geralmente eu imprimo, se eu tiver feito no digital, aí depois eu vou colocando, mixando as cores dos fios que eu tenho, né, que são disponíveis, às vezes eu vou comprar na loja especificamente para o desenho, aí vou mixando e vendo o que combina, né, porque nem sempre as cores vão existir no mercado. E aí eu vou, na hora que eu vou fazendo, eu já vou ou mudando a cor, ou mudando o tom, ou mudando também, de acordo com cada ponto. É engraçado isso, que de acordo com cada ponto que eu coloco na tapeçaria, a cor do fio muda, porque bate uma luz de um lado, então eu coloco de uma forma que corta, aí o fio fica mais escuro. Então, assim, é sempre uma surpresa e uma coisa realmente intuitiva. Você vai botando uma cor e vê que ela ficou mais escura, aí o fio que eu tinha escolhido antes, eu já troco por outro mais claro e assim vai. É uma coisa bem intuitiva mesmo. É interessante que, assim, na minha cabeça, né, de um senhor de 57 anos, quando a gente fala tapeçaria, eu me lembro logo de tons terrosos, aquela coisa que remete, né, a um bege, um marrom, né, um verde musgo, uma coisa. E quando você coloca essa coisa das cores vibrantes, das cores mais vivas, mais quentes e tal, isso acende uma outra nuance, né? Mas eu queria falar de outra coisa. Eu vi lá no trabalho, tem uma hora que tu passa tipo uma cola, né?
Aí depois eu vi que tu passa tipo um barbeador, tipo o que eu uso para cortar, que minha esposa usa para cortar meu cabelo, né? Tipo assim que você vai tirando. Então é um processo desde o início. Aí nessa hora que mudam as cores também, né? Os tons e que você está. Sim, tudo que você vai fazendo na questão do texto, ele vai te dando resultados diferentes. Eu acho que é isso o que me traz mais encanto, sabe, pela arte, porque não é uma coisa que você pensou e está dada lá. Não é estático, Você né? É uma coisa, ela pensou, está em não é movimento o tempo estático, de todo, né? forma alguma. Cada escolha que você faz, ela vai te trazer resultados diferentes, mesmo que você use o mesmo fio, mesmo que você use o mesmo tecido, se você mudar a altura do ponto, já vai mudar tudo, assim, é incrível. E vai mudar a forma que fica, vai mudar a cor, vai mudar as sombras, vai mudar absolutamente tudo. Nessa questão que você falou da máquina, já é uma segunda técnica que eu uso, que se chama tufting manual, que ela é por meio de uma máquina e ela faz exatamente a mesma coisa que eu faço na agulha, no manual mesmo, com a agulha, só que na máquina. Não exatamente, falei exatamente, mas não tanto exatamente, porque ela não tem a mesma precisão de quando eu estou fazendo na mão, né? Porque é mais rápido, e ela não tem a mesma variedade de pontos que eu consigo no manual. Mas, assim, funciona basicamente no mesmo sentido, porque é uma máquina que perfura um tecido e que o fio sai do outro lado. E aí ela é mais rápida, mas aí também requer novos processos. Por exemplo, quando eu estou fazendo um tapete, acontece muito isso que você falou. Eu tenho que passar a máquina, depois eu tenho que passar a cola, porque ela não dá tanta segurança de que o fio fique fixo lá no tecido, e depois eu passo a gente chama de tosqueadeira, mas pode interpretar como uma máquina de barbear também, porque é similar, né, o processo. É a E tosqueadeira aí que passa usa a para máquina. tirar, que tem uma artesã gaúcha que mora em São Francisco de Paula, e eu acho que é Esther Chatan, uma coisa assim. Ela trabalha com o esposo dela, cria ovelhas, e ela começou a fazer artesanato, tapetes, bancos, bolsas. O trabalho dela é maravilhoso. Com o pelo das ovelhas, porque as ovelhas são sempre tosquiadas, né? Eu não sei se é uma vez por ano o período que fica. E ela pegou essa atividade que ela viu que estavam fazendo, ela disse, pô, vou transformar isso em arte. O trabalho dela é lindíssimo, ela usa uma tosquiadeira, que é o lance mesmo de, né, para tirar aquele pelo que está acima da pele. Mas continua. Vou procurar depois. Eu te mando o Instagram dela para você dar. Eu conheci ela no, no Salão do Móvel de Milão, na Itália. Fui fazer uma cobertura do Salão de Milão e ela estava na Faculdade Estadual de Milão, que tem uma Mostra Brasil todo ano no Salão de Milão tem a Mostra Brasil. Aí nesse local a gente foi fazer a cobertura da mostra e muita gente eu a conheci pessoalmente, um doce de pessoa e um trabalho assim maravilhoso. Mas aí continua. Sim, e aí eu passo a tosqueadeira porque, como é na máquina, também não tem essa precisão de constância de altura. Aí acaba que você precisa passar a tosqueadeira, e é um processo super longo, tanto no tapete quanto na tapeçaria manual. Por incrível que pareça, o tapete pode ser até mais rápido, porque na tapeçaria manual eu vou variando muito os pontos, né, para que tenham texturas diferentes e que ganhem formas e vidas de outro jeito, né? No tapete é só um ponto só, que se chama ponto cortado, né, ponto corte, ou então ponto pelúcia. Não existe nome para nada, é eu que invento o nome das coisas. Eu chamo de Ponto ponto Mirna. pelúcia. Ponto mesmo, mas aí todos seriam. Não, aí eu chamo de ponto pelúcia. E aí você vai só em um ponto só. Então, o que lhe faz demorar é só trocar as cores na máquina, né, no caso. Já quando eu estou na tapeçaria de parede, tem vários detalhes, várias minúcias que você tem que ir fazendo, que aí vai perdendo não, né? Vai ganhando tempo, vai ficando cada vez mais lento, mas
mas é um processo de várias etapas, assim, várias etapas mesmo. Arte pura, né, Tanto Mirna? Arte pura, né? isso. Mirna, aí acontece assim, deixa eu te perguntar, acontece de alguém chegar e dizer, Mirna, eu estou fazendo uma casa, uma arquiteta chegar para você, eu estou construindo uma casa e eu vou ter uma parede lá de 6 por 3 de altura e vai ser de pedra, eu queria botar um tapetão lá, queria botar um painel, as cores vão ser tais, tais, tais. Acontece isso, de pessoal te pedir, te fazer encomenda, e você, Geralmente, e aí eu quero fazer uma pergunta tá. bem, tipo assim, você é aquela artesã que até libera um pouco, ou você diz, não, peraí, eu vou criar e tal. Como é que é esse processo? Porque tem uns que são assim, não quero Uhum. saber, eu vou fazer, se você quiser, você gosta, se você não quiser, pode procurar outro. Bom, geralmente, eu que peço a foto do ambiente. Muitas pessoas não gostam de mostrar porque, às vezes, é um lugar mais simples da casa e tal. Mas quando são tapeçarias muito grandes, que vão chamar muita atenção, eu sou a primeira pessoa a pedir a foto do ambiente, eu Até para prefiro. harmonizar, né? Sim, porque eu acho que, assim, se tiver só a peça lá desconectada do ambiente que ela tiver, ou ela não vai se destacar, ou ela vai ser o destaque. E aí, eu acho que o equilíbrio eu acho que é a chave de tudo, né? Assim, da decoração, de uma casa aconchegante, de uma casa e de qualquer ambiente, né? Não só uma casa, um restaurante, enfim, qualquer lugar, a gente tem que ter um bom balanceamento entre tudo, né? Entre mobília, entre decoração, arte, tudo. E aí acontece assim, eu geralmente peço a foto do ambiente, às vezes a pessoa não escolhe a paleta e eu escolho, e aí quando eu mostro o desenho digital, a pessoa não gosta da paleta. Aí eu refaço o desenho, porque geralmente os meus desenhos eles estão muito estruturados, as formas estão muito estruturadas com as cores. Aí quando a pessoa não gosta da paleta, diz: "Ah, não, eu tinha pensado em uma coisa mais terrosa". E aí eu fiz uma coisa super vibrante, aí eu digo: "Tá bom, então eu vou fazer uma nova proposta". E, geralmente já aconteceu isso algumas vezes e é o que eu faço, sim. Eu nunca, se a pessoa disser assim: "Ah, eu não gostei dessa cor". Aí eu converso e falo a mesma coisa que eu falei aqui para vocês, que tipo, não aquela cor em específico talvez não fique ela no resultado Daquele final. jeito no final, né? Porque ela No vai final, passar por então processo assim, todo. exato. Então, eu estou mostrando aquele desenho, aquelas formas com aquelas cores, mas nada indica que vai ficar exatamente daquele jeito. Na verdade, é super possível de não ficar daquele jeito. Eu já deixo o aviso, ó, aqui é um É rascunho, uma é uma ideia, né? Um ideia. esboço, né? Exatamente. E aí é isso que eu faço, assim, eu digo, não dá para mudar porque já vai mudar naturalmente. Então, não vai ser eu que vou mudar essa cor agora e depois ela vai ficar do jeito que você quer. Então, vamos refazer e vamos fazer outro desenho. E aí nada se perde, né? Um desenho que eu fiz para um ambiente tal, ele vai servir para outra Claro. pessoa. E aí eu não me importo, entendeu? Então, eu faço mudanças, faço, mas é o meu tipo de mudança, que é ou tudo ou nada. Mina, assim, você encontrou uma coisa que te realiza? Teu microfone, eu acho que fechou. Sim, olha, eu acho que está muito recente para eu dizer assim, totalmente realizada, né? O mercado da arte é um mercado bem complicado, a gente sabe, para qualquer tipo de artista, não só artista têxtil, mas principalmente artista têxtil, que em muitos lugares, em muitos museus, muitos curadores nem consideram como arte, né? A gente sabe que isso é um problema do mundo da arte, assim, de tentar classificar tudo. E aí, enfim, a consolidação a total realização, eu acho que ela vem durante o processo, né? De cada tapeçaria, de cada passo que eu vou dando. E aí, assim, é uma coisa muito recente, tem 2 anos que eu estou fazendo isso, vai fazer mais ou menos 2 anos, e agora que eu estou adentrando no mercado, de fato, fazendo isso como
Não, ainda não estou fazendo isso totalmente como uma fonte de renda, mas meu momento de relaxar, de curtir o momento, de fazer tudo com prazer, digamos assim. Eu realmente amo e me satisfaço bastante enquanto eu estou fazendo, mas aí existem diversos setores da vida que a gente vai ter que ir encaixando e talvez eu vá ajustando uma coisa ali e outra aqui. E aí a gente vai ver, né? Vai ficar para o futuro de responder se É, totalmente quem não sabe tem no, porta. quem sabe no, na Casa Cor Paraíba no ano que vem, quando eu for te Ou entrevistar de então novo, anos e anos a mais. e Não algum, sabemos. em algum ambiente da Casa Cor Paraíba ano que vem, que você vai estar lá, eu vou te entrevistar e você diz, Tuca, virou agora a minha atividade, porque tá legal, tô amando, tá super Sim. legal e tal, tal, tal. Quem sabe? Ou não, né? Quem sabe? Não, estamos abertos a todas as possibilidades, né? Que a Exatamente. vida E o dá. bom é isso, é que, assim, eu acho massa essa coisa de que você tem um propósito super legal nessa coisa de estar desenvolvendo, né? Essa arte, um hobby que começou com uma cutucada da avó, né? Que cutucada da avó é maravilhoso, né? Os nossos avós são sempre as coisas mais amadas. Eu acho que a gente tem, eu tenho uma relação com meu avô, já faleceu há bastante tempo, o pai do meu pai, que assim é inimaginável. E vô é sempre aquele pai ao dobro, né? Mãe ao dobro, né? Ele cuida mais da gente e tal, tá mais. Parece que ele dá todo o amor que ele não conseguiu dar para o filho, que é o pai da gente, a mãe da gente, ele transporta para os netos. Então, essa coisa da avó, então, isso aí já tem uma iluminação, uma energia tão boa, tão positiva, que o que for, ou continuar ou não, sempre vai ser maravilhoso, né? E, de vez, Nossa, e todas e as peças que eu faço, eu peço para minha mãe mostrar ela e mostro para minha mãe, ela adora. É ótima a energia que vem dessa atividade manual, sabe? Assim, realmente me dá muito prazer atualmente. Acho que é uma das coisas que me fazem parar e desconectar, assim, por mais que seja uma encomenda, que seja uma coisa que vá para outro meio da vida, durante o processo é muito prazeroso. que legal. Mirna, eu quero te agradecer tanto ter disponibilizado um tempinho teu para bater um papo com a gente, para conversar, para falar desse teu trabalho super bonito, super lindo. Te parabenizar mais uma vez, porque acho massa e quero que continue sempre, tá? Mesmo que seja hobby, mas continue sempre, não pare. Assim, é muito bom, você é uma excelente artista têxtil e desejo muita sorte, muito sucesso e quero colocar o Tuca Viegas Convida à tua disposição. Qualquer novidade, qualquer coisa, Tuca, estou enveredando agora por um caminho, eu vi um ponto, tal, um ponto Mirna Linhares 2x.0454, que está bombando, a gente está aqui, sempre que precisar, sempre que você achar que é legal, conta com a gente. Eu que agradeço o espaço de estar contando minha história, contando um pouquinho sobre o processo das tapeçarias da Casa Cor também, e super agradeço a Leopoldo, né, que está me proporcionando conhecer você e conhecer todas essas novas possibilidades. Então, só tenho a agradecer também. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço e desejo tudo de bom. Você que está acompanhando a gente, aproveita e se inscreve no canal e daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista aqui no Tuca Viegas Convida. Tchau! Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.